Moshi, super nerds! E hoje vamos entrar no assunto, beleza, dessa vez é o assunto mais chato de biologia celular. Bom, a divisão celular, você realmente só vai usar ela, sei lá, se você for se especializar em oncologia, alguma coisa. Usar, que eu digo, é você precisar saber todos os detalhes, sabe? Prófise, anáfise, metáfise, telófise, enfim. Então, o meu objetivo aqui com a divisão celular foi simplificar ela o máximo possível para que você compreenda os conceitos. Qual é a ideia por trás da divisão celular, as fases e tal. Não precisa ser tão detalhista em decorar todas as coisinhas. Você só precisa ter uma noção de que isso existe no universo, uma noção de como funciona, você precisa saber. Então, é um daqueles assuntos que você tem que colocar a responsabilidade na frente. Beleza, esse assunto é chato, realmente talvez eu nunca vá usar ele, mas é uma coisa que eu pelo menos preciso saber que isso existe no universo, porque é a minha área. Então você tem que ter esse mindset. E eu fiz o possível aqui para simplificar, não encher de besteira. Então vamos lá entender a divisão celular. Os seres vivos, eles precisam passar a informação genética deles através das gerações. Só que para enviar essa informação genética, as células precisam se dividir. Então, quando, por exemplo, no caso dos animais, que eu usei aí na tela, quando os animais reproduzem, o macho vai enviar uma parte do DNA dele e a fêmea também. Só que esse DNA que eles enviam é duplicado. As células se dividiram antes dele enviar. Porque imagina aí, se eles fossem enviar DNA deles mesmo, sem duplicar antes. Aí, meu filho, os homens aí, depois de algumas bronhas, já era. Não ia ter mais DNA nenhum. Então, a divisão celular, esse é um dos exemplos de onde ocorre divisão celular. Os seres vivos precisam se dividir. Quer dizer, passar informação genética. Para eles passarem essa informação genética, eles precisam enviar DNA. Para que eles enviem DNA, as células precisam se dividir, porque eles não podem enviar o DNA deles mesmos. Mas enfim, outra situação onde as células se dividem é quando você tem, por exemplo, uma injúria. Quando você tem um corte, as células que foram danificadas ali, que foram mortas, precisam fechar essa injúria. Vai haver um processo de inflamação e tal, e vai estimular a divisão celular ali. Então, depois de algum tempo, isso vai cicatrizar. Por quê? Porque as células dividiram. Então, isso é outra situação, onde as células precisam se dividir. Além disso, a todo momento, você tem que entender que tecidos estão morrendo no seu corpo. Tecidos morrem a todo momento e precisam se dividir. Claro, existem alguns tecidos que não se dividem, como a gente vai ver depois. Mas, a todo momento... Por exemplo, a caca... Eita, ô nojeira, né? A caca do seu nariz, a maior parte dela é pele morta. Porque as células da sua pele, elas se renovam muito rapidamente. Se eu não me engano, 2 semanas, não tenho certeza, mas em 2 semanas, 3, é uma coisa assim, as suas células da pele estão renovadas completamente. É outra pele, são outras células. Então elas estão a todo momento se dividindo. Então a gente tem esses 2 exemplos de divisão celular. Como sempre nas minhas aulas, estamos explicando de forma rasa e aí vamos entrando nos detalhes. Bom, partindo desses 2 tipos de divisão celulares que eu falei, uma em que você tem que repor tecido e outra onde você tem que se reproduzir. A gente vai entrando em detalhes. Essa primeira a gente vai chamar de mitose. Mitose é o tipo de divisão celular que geralmente serve para repor tecido, seja quando você tem uma injúria ou seja a reposição normal, porque as células têm um tempo de vida curto. Então, dependendo do tecido, esse tempo de vida pode ser mais curto ainda. Por exemplo, o epitélio do seu intestino,
ele tem um tempo de vida, se não me engano, de entre 7 e 20 dias, é algo assim. Então, as células, elas têm um tempo de vida curto e elas precisam ser repostas. E aí elas estão constantemente se dividindo. Eu dei o exemplo lá da caca da pele. Mas enfim, a mitose é um tipo de divisão celular que serve para repor tecido. Enquanto a divisão celular responsável pela reprodução, a gente vai chamar de meiose. E quais são as diferenças? Bem, na mitose, pensa o seguinte, na divisão celular da mitose, a célula que ela origina precisa ser igual à célula original. A célula filha precisa ser igual à célula mãe. Por quê? Imagina se você leva um corte e agora as células precisam se dividir. E elas vão se dividir, vai ter um novo conjunto de células ali tapando essa ferida. Só que essas células novas que chegaram, elas precisam ser iguais às células anteriores. Não faz sentido elas serem diferentes, porque é o mesmo tecido. Não se apega tanto a esse primeiro esquema que eu estou mostrando, porque essa é uma versão resumida da mitose. A mesma coisa para a meiose. Eu vou mostrar um esquema da meiose, não se apega tanto ao esquema por enquanto. Tenta se concentrar nessa ideia que eu quero passar. Ó. Nota que a primeira fase, no começo, antes da mitose, você tem uma determinada quantidade de DNA. Tá ali o DNA, que são essas duas estruturas que estão dentro da célula, que a gente representa, quando a gente faz o esquema da divisão, só faz sentido mostrar o DNA, né, em alguns casos. Então, tá ali o DNA, nota que ela tem uma certa quantidade. Agora olha lá para as células filha, depois da divisão. Você tem a mesma quantidade de DNA. Então, não faria sentido para a divisão celular, para repor tecido, você alterar a quantidade de DNA, tem que ser a mesma. Imagina se ela duplicasse o DNA nas células filhas. As células filhas têm o dobro de DNA e pronto. Você levou um corte, agora as células vão ter o dobro de DNA. Você levou outro corte, agora elas têm 4 vezes. Levou outro corte 8 vezes, seria inviável. Então não faz sentido nenhum. Então, na mitose, a divisão celular responsável por repor tecido, você tem a mesma quantidade de DNA no começo e no final. Muito bem, e na meiose? Bom, pensa o seguinte, basicamente como é que funciona a reprodução dos animais? Bom, um animal vai enviar os genes dele, o DNA dele, e o outro animal vai enviar DNA também. Esses dois DNAs vão se combinar e formar o DNA da cria, do filhote. Imagina se eles enviassem uma quantidade normal de DNA. Eu vou enviar aqui uma quantidade de DNA que eu tenho na minha célula, e a fêmea vai enviar a mesma quantidade. O filho ia ter o dobro de DNA dos pais. Tá entendendo essa ideia? Se eles enviassem as quantidades normais de DNA da célula, o filho ia ter o dobro de DNA dos pais. E o neto ia ter 4 vezes. E o bisneto ia ter 8 vezes. Isso não faz sentido, isso é inviável na natureza. Como a natureza resolve isso? Bem, antes da gente enviar o DNA para formar a cria, o filhote, a gente vai dividir esse DNA em 2, e aí a gente envia esse DNA, e quando ele chegar lá, vai formar uma célula normal, uma célula com a quantidade de DNA normal, porque cada um enviou apenas a metade. Isso é a meiose. Então, na meiose, a gente tem um tipo de divisão celular destinada à reprodução, em que a célula tem que ficar com a metade do DNA antes de enviá-lo. Bom, essa é a ideia básica. Olha só a primeira parte da meiose. Você tem uma quantidade de DNA. Olha a última parte, você tem apenas metade dessa quantidade de DNA. Então é assim que funciona. Na mitose, a célula começa com 2N. Por que aqui chama 2N? Foi os estudiosos que decidiram chamar assim, vamos chamar também. Então na mitose, você começa com 2N de quantidade de DNA e termina com 2N também. A célula mãe tem 2N, a célula filha tem 2N também. Na meiose, a célula mãe tem 2N, a célula filha tem N também. Novamente, não preste muita atenção nesses esquemas iniciais, porque eles são esquemas resumidos. A gente vai entrar em detalhes em cada um deles. Mas a célula, ela não apenas se divide.
Só existe um tipo de célula que apenas se divide. Qual é? Isso mesmo, células neoplásicas, células cancerígenas. Então ela tem um ciclo, porque ela tem que realizar atividades, seus neurônios têm que funcionar, suas células, sei lá, suas células determinadas partes do sistema respiratório, elas têm que funcionar, elas têm cílios, pseudocílios. Suas células epiteliais do intestino têm que absorver coisas, então elas têm que funcionar, as células não podem ficar se dividindo. Essa fase onde elas ficam funcionando, elas ficam exercendo suas atividades, a gente vai chamar de G1. Existem alguns tipos de célula que não se dividem, e aí a gente vai dizer que ela fica na fase G0, porque ela é como se fosse uma G1 infinita, a gente vai chamar isso de G0. Que tipo de célula não se divide? Os neurônios. Uma vez que neurônio é formado, ele não se divide mais, acabou. A maioria da sua neurogênese ocorre nos primeiros anos de vida. Por isso que hoje em dia a gente está tendo um problema de poda neural, porque as crianças elas não crescem mais estudando, lendo essas coisas. E aí essa fase é vital para esse tipo de aprendizado, e aí elas se tornam adultos meio atrasados. Está existindo esse problema, tá? Principalmente por causa do vício em telas, em redes sociais, e a criança fica ali assistindo o dia inteiro as coisinhas e não consegue fazer suas responsabilidades. Mas enfim, poda neural é assunto para outro vídeo. Continuando aqui, essa fase G1 é a fase onde a célula faz suas atividades. Se a célula não se divide, como os neurônios, a gente vai chamar isso de G0. Só que antes da célula se dividir na mitose, ela tem que duplicar seu DNA. Como assim? Bom, a célula mãe, ela vai se dividir em duas, né? Se ela vai se dividir em duas e a célula mãe e a célula filha têm a mesma quantidade de DNA, então antes de se dividir, ela precisa dobrar a quantidade de DNA. Isso se chama duplicação do DNA. E a gente vai ver como é que o DNA é duplicado no final dessa aula. Na aula passada, nós entendemos toda a estrutura do DNA. Nessa aula aqui, nós vamos ver como é que o nosso corpo faz para copiar aquela estrutura. Criar uma cópia dela para que ocorra a divisão celular. Aí você pode pensar assim, então essa duplicação do DNA só acontece na mitose. Na meiose não precisa de duplicação, porque termina com a metade, né? Você pode pensar assim. Na verdade, precisa sim. Tanto a mitose quanto a meiose, em ambos os casos, ocorre uma duplicação de DNA prévia. Qual a diferença? Na meiose, você vai ter duas seções de divisões. Então, a meiose é como se fosse assim. A gente vai ver em detalhes, mas eu vou explicar logo. Ela duplica o DNA, e aí ela se divide, e depois se divide de novo. E aí, no final disso, você fica apenas com a metade da quantidade de DNA. Então, depois dessa fase de síntese, essa fase S de duplicação do DNA, a gente tem uma G2, onde ela termina ali algumas atividadezinhas e começa a se preparar, e finalmente a mitose, ou a meiose, né, que é onde ela se divide. Chegamos finalmente nas famigeradas fases da mitose. Então, isso aqui eu vou ser sincero. É como eu disse no começo da aula, não é uma coisa que você precisa saber em detalhes. Então, nossa, quando você estuda isso aqui formalmente, né, na faculdade, às vezes eles vão cobrar de você muitos detalhes disso. Mas, novamente, o que eu tô querendo mostrar aqui a você é noções. Você precisa entender isso, saber que existe no universo, ter noções básicas. Não precisa saber em detalhes. Então, pensa comigo, o que é que a célula está fazendo aqui? Ela quer se dividir. Para se dividir, ela tem que jogar o DNA de um lado, metade para um lado e metade para o outro lado. E depois ela precisa fazer o processo de divisão, né? Se partir em duas. Então é só você pegar essa ideia. A célula precisa se dividir. Imagina que você está lá criando as regras da biologia. O que é que tem que acontecer? Bom, para ela se dividir, eu tenho que pegar uma faca e cortar o DNA no meio e jogar para um lado, para os dois lados, né? Metade para um lado, metade para o outro. E eu tenho que usar essa faca também para cortar a célula e dividir ela em duas. Fazer de fato a cisão. E aí você vai ter duas células. Beleza. Sim, não é só o DNA que se divide, é claro. Todas as organelas, né? As mitocôndrias, tudo vai se dividir para que a célula consiga
formar duas células idênticas. Mas enfim. Então, as fases da mitose é só você memorizar em que fase acontece cada coisa. Esse processo que eu descrevi, a gente vai quebrar o DNA, quebrar não, né? Partir ele, jogar metade para cada lado e depois cisar a célula, cortar ela, a divisão de fato, que a gente chama de citocinese. Esse processo que eu descrevi é justamente as fases da mitose. Só que tem os nomes complicados, né? E outras coisinhas que acontecem. Mas se você entende essa ideia, você consegue memorizar facilmente o que é que acontece em cada fase. Tem uma mãe ancestral, não acredito que eu vou dizer isso, cara, mas... Tem uma mãe ancestral e realmente funciona, porque disseram isso no ensino médio e quando eu estava estudando isso na faculdade, eu lembrei. Tem uma mãe ancestral que é prófase, metáfase, anáfase, telófase, prometa Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, prometa Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, prometa Ana telefonar. E aí você consegue decorar o nome das fases. Mas e o que é que acontece nas fases? Bom, você vai usar a estratégia que eu falei, que é pegar aquela visão fútil, básica, superficial que eu disse, que é o DNA tem que ir de um lado para o outro e depois a célula tem que se dividir. Pegar essa visão superficial e ir aplicando em cada fase. Na prófase, o que é que acontece? Bom, para o DNA se dividir... professor, eu tô vendo ali prometáfase. Eu não sei se a versão do livro que eu peguei, do Biologia Celular e Molecular, é muito antiga, mas tem gente que tem autores que já colocam essa prometáfase dentro da prófase. Então, para não complicar, imagina que tudo é prófase ali. Prófase, prófase, prometáfase, tudo é prófase. Mas voltando ao nosso raciocínio, a prófase não é a primeira fase? Não é a primeira fase? Beleza, se é a primeira fase e a gente quer dividir o DNA, o que é que precisa acontecer primeiro? Bom, vamos sumir com a carioteca, com o envoltório nuclear. Por quê? Porque ele não pode estar ali, né? A gente tem que dividir o DNA. Então, é isso que vai acontecer. Some o envoltório nuclear e tem uns carinhas ali chamados centríolos. Esses centríolos são os caras que vão puxar o DNA de um lado para o outro. Só que nessa fase aqui eles ainda não vão puxar, eles vão apenas se posicionar um de cada lado da célula, nos polos da célula. Então, parabéns, toca aqui, você acabou de aprender a prófase. O que é que acontece? O núcleo some, para o DNA ficar ali jogado no meio da célula, para a gente conseguir dividir. E os centríolos vão se posicionando nos polos da célula, para que eles consigam puxar. E o que são essas listras ali perto dos centríolos? São as fibras do fuso, são as cordas que eles vão usar para puxar o DNA. Bom, a metáfase é a segunda fase. Na metáfase, essas fibras do fuso vão colar no DNA. De forma mais superficial, para você lembrar. Basicamente, as cordas se ligam no DNA para depois puxar. Ele não vai puxar agora, mas vai se ligar. Aí tem os detalhes, né? Se liga no centrômero, que é essa estrutura central ali dos cromossomos. Enfim, né? Das cromátides irmãs. Então, a metáfase, as fibras do fuso vão se ligar ao material genético, ao DNA, para depois elas puxarem. Pronto, essa é a segunda fase. Então, note que é bem intuitivo. Você usou a manha lá do Prometa Ana telefonar para decorar as partes, beleza. O resto é intuição. Na prófase, que é a primeira fase, o núcleo desaparece, os caras que vão transportar vão cada um para um lado da célula. Na segunda fase, a metáfase, as fibras do fuso se posicionam para puxar o material genético. Na anáfase, a penúltima fase, elas vão puxar o material genético, ou seja, vão puxar os cromossomos para os polos onde eles estavam posicionados. E finalmente, na telófase, a gente tem o reaparecimento do núcleo e a citocinese, que é a divisão da célula. Então, muito simples, bem intuitivo, não tem por que complicar mais que isso. Algumas dessas fases vão ter subfases, nossa, mas isso aí é uma camada de complexidade. Cara, se você não for um oncologista, um médico que vai trabalhar com câncer, e aí sim ele precisa saber os detalhes da divisão celular, porque ele vai trabalhar com uma doença que é causada por divisão celular exacerbada, neoplasia. Não vejo motivo para você memorizar os detalhes, mas como eu disse,
ter noções de que isso existe no universo e ter noções de como funciona é uma responsabilidade sua. Mas continuando, na meiose a gente vai ter, na verdade, duas divisões. Nota o seguinte, essa primeira parte da meiose parece uma mitose. Essa primeira parte da meiose é basicamente uma mitose. Nota que a quantidade de DNA que você tem na primeira célula é igual à quantidade de DNA que tem após a divisão. Eita, tem uma diferençazinha ali que eu tô olhando ali das cores, a gente vai chegar nisso. Só que, basicamente, a meiose ela vai ter duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Em uma delas vai ser muito parecida com a mitose e na outra você vai ter uma divisão que vai resultar em células com apenas metade do material genético. Então, a gente vai chamar isso de meiose 1 e meiose 2. As fases são as mesmas. Prófase, anáfase, metáfase, telófase, prófase 1, anáfase 2 e assim vai. Então, você está vendo aí as fases em detalhes. E vamos pegar aqui as manhas para você memorizar as partes importantes. Lembra, não precisa de muitos detalhes, não precisa ser detalhista aqui, você precisa pegar a ideia. Qual a ideia da meiose? Eu tenho que terminar com as células com a metade do DNA. Então a gente vai ter uma fase primeira de divisão, que é parecida com a mitose, e outra fase, porque depois dessa outra fase, aí sim elas vão terminar com a metade do DNA. Então, essas duas fases vão ser meiose 1 e meiose 2. Cada uma delas vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então imagina que é duas mitoses. Não é tão simples assim, né? Mas imagina que é a mesma coisa que a gente acabou de ver, só que acontece duas vezes, para terminar apenas com metade do DNA em cada célula. E quais são as manhas aqui para decorar as fases importantes? Bom, vamos lá. Na anáfase 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos. Porque lembra, as primeiras células resultantes vão ter a mesma quantidade de DNA. Então o que eles vão ter são cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos, professor? É simplesmente a forma com a qual o DNA está organizado. Nota ali, é os dois X, é os dois Xzinhos. Está separando cromossomos homólogos na anáfase 1. E qual a diferença da anáfase 1 para a anáfase 2? Na anáfase 2, a gente está separando cromátides irmãs. Então não é mais o Xzinho, é apenas a metade desse Xzinho, que são as cromátides irmãs. E qual a importância disso? Bom, lembra que no final da meiose a gente precisa ficar com células com a metade de DNA. Você não pode enviar células 2N para formar seu filho. Você tem que enviar só metade do seu DNA. Então, como a gente tem que ficar só com a metade, a gente vai ter uma primeira parte para dividir igual à mitose e uma segunda parte para dividir ainda mais. Nessa segunda parte, os cromossomos homólogos vão se separar em cromátides irmãs. E essas cromátides irmãs que vão para a célula final, ou seja, a célula final vai ter só metade do DNA. Então, é uma manha para você se localizar aqui. É muito mais difícil você querer memorizar em detalhes todas as fases da meiose, da meiose 1 e da meiose 2. É mais fácil você pegar os pontos importantes. Esse é um dos pontos importantes. Na anáfase 1 separa cromossomos homólogos, na anáfase 2 separa cromátides irmãs. Na metáfase 1 acontece o que a gente chama de crossing over. Esse é um fenômeno que favorece a reprodução sexuada, em que os cromossomos homólogos eles trocam umas partezinhas dele para aumentar a variabilidade genética. Quando você mistura o DNA, você faz com que sua descendência tenha mais chances de conseguir ter uma imunologia melhor, por exemplo. Ele vai ter mais mecanismos imunes. Então esse é um fenômeno que foi favorecido pela evolução, o crossing over. Ele ocorre no comecinho ali da metáfase 1 e é quando os cromossomos homólogos eles trocam as partezinhas entre eles. Mas enfim, essa foi a divisão celular, ou seja, nota que se você se concentrar nos pontos certos é bem simples você pegar as manhas.
Mas eu falei que existe uma etapa em que o DNA se divide, a etapa S, a etapa de síntese. E isso é necessário, porque tanto antes da mitose e antes da meiose, o DNA precisa se duplicar para que você consiga formar as células, senão você ia ficar sem DNA após algumas divisões. Então o DNA precisa ser duplicado. Na aula passada a gente aprendeu a estrutura desse DNA, nessa aula aqui a gente vai aprender como é que copia isso. Basicamente, eu vou explicar de forma básica e depois vamos nos detalhes. Basicamente o que é que acontece? A gente vai pegar as duas fitas, separa as duas fitas. Para quem não entende como é que funciona essa fita, assiste a aula passada, porque eu entrei em detalhes, expliquei cada coisinha de como essa fita é formada. Detalhes até demais, eu acho, que a aula tem 40 minutos. Mas ó, a gente separa as duas fitas e cria duas cópias de cada fita. Então nota que o processo é bem simples. Separou as duas fitas, criou cópia de cada uma delas e pronto, você tem dois novos DNAs. Claro, e vão existir funcionários para fazer isso aqui funcionar. Quem são os funcionários? As enzimas. Quais são as enzimas? Bom, primeiro a gente tem alguém para separar, a helicase. Depois a gente tem alguém para aliviar a tensão enquanto você separa. Isso aqui você vai ver de forma mais clara no slide que eu vou mostrar daqui a pouco, que será a topoisomerase. Ela alivia a tensão torsional. Isso aqui você vai ver daqui a pouco. Não tem como eu mostrar nesse slide aqui. Vai existir alguém que vai estimular o início desse processo, que seria a primase. A primase vai sintetizar um RNA chamado primer. Esse primer é um sinalzinho que vai... Ele é um conjunto de 10, acho que são 10 nucleotídeos, que vai se ligar ali e vai dizer, ó, é aqui que começa. Lembra que lá na aula passada tinha um promotor? Pronto, é como se fosse isso. Inclusive, esses primers são muito importantes em matérias relacionadas a doenças, porque existem alguns testes virais em que você detecta os primers daquele vírus. Então, sei lá, dependendo se for medicina veterinária, dependendo da sua área, você vai ver algumas coisinhas sobre esses primers. Enfim, os primers são uns RNAzinhos que vão indicar onde é que esse processo tem que começar. E finalmente a gente precisa de alguém para duplicar a fita, né? Fazer as fitas novas. Quem é que vai fazer isso? A DNA polimerase. Então vamos ver esse processo em detalhes, né? Você tem aí as duas fitas e quem vai começar isso é o cara que vai trazer o sinalzinho para que o processo se inicie, que é a primase. A primase vai sintetizar o primer e o primer vai se ligar ali no começo do DNA e vai começar esse processo. Então, a helicase, após receber esse sinal do primer, vai começar a separar a fita de DNA. E nota o seguinte, quando ela começa a separar, forma-se uma forquilha de separação, que seria esse triângulo aí, a forquilha de separação. Nota que a partir de certo ponto, o DNA ainda não se separou. Então existe um ponto ali de tensão. É ali que fica a tensão torsional e é ali que vai agir a topoisomerase. Ela vai aliviar essa tensão para impedir qualquer... inclusive, galera, isso aqui tá acontecendo dos dois lados do DNA, viu? A helicase vai abrindo o DNA, a topoisomerase vai aliviar a tensão torsional e, finalmente, vai chegar a DNA polimerase para começar a fazer a outra fita. Então, ela vai fazendo a fita na direção 5' 3'. E aí, a gente chega num problema. Professor, não tô entendendo esse negócio de 5' 3', aula passada. Mas aí a gente chega num problema. As nossas DNAs polimerases só conseguem sintetizar a fita na direção 5' 3'. Elas só são capazes de sintetizar a fita na direção 5' 3'. E aí, como é que faz a outra fita? Porque na outra fita, nota, a fita é 5' 3', certo? Significa que a fita complementar é 3', 5'. Porque ela é complementar, ela não pode ser igual. Se a fita nova é 3', 5', acabou. Por quê? A DNA polimerase não consegue sintetizar nessa direção, 3', 5'.
E qual vai ser a solução para isso? Bem, a DNA polimerase, ela vai usar uma malandragem em que ela finge estar indo na direção 5', 3', ou seja, o contrário, só que ao mesmo tempo ela vai na direção 3', 5'. É uma malandragem que ela usa, relacionada lá à posição, só que isso vai fazer com que essa segunda fita seja chamada de fita atrasada, porque vai demorar mais para que ela seja sintetizada. Além disso, como ela está fazendo de forma fragmentada, vai formar esses carinhas aí chamados fragmentos de Ozaki. E quem vai fazer isso é a DNA polimerase 1, essa malandra. Mas enfim, depois a gente precisa de alguém para ligar esses fragmentos de Ozaki, e quem vai fazer isso é a ligase. E essas são as enzimas envolvidas na replicação do DNA. Então isso foi a divisão celular. A gente viu as fases da célula, ela tem uma fase onde ela funciona, depois ela duplica o DNA e depois ela se divide. Nós vimos as fases da divisão e aqui nós estamos vendo como ela duplica o DNA. Como eu disse, o objetivo dessa aula era simplificar um assunto que é chato, que você não usa muito em outras coisas, mas que é importante saber. Foi o meu objetivo desde o começo, simplificar as coisas, mostrar apenas o básico e fazer você entender os conceitos. Então, no final, a gente vai ter duas novas fitas, duas novas dupla hélices de DNA. E a gente vai chamar essa divisão de semi-conservativa. Por quê? Porque semi-conservou a original. Você tem metade do DNA original e a outra metade é uma fita totalmente nova. Essa foi a nossa aula sobre divisão celular. Não se engane, porque quando você for para a literatura, se você quiser se aprofundar nisso, né? Eu mandei o básico aqui, o basicão, os conceitos, e acho que tá tudo bem. Não é um assunto que você precisa se aprofundar tanto, dependendo do que você quer. Mas acredite, quando você for para a literatura, você vai ver um bagulho muito mais complexo que isso. Mas você pode procurar lá na parte de mitose, meiose e replicação do DNA. Vai ter tanto no Biologia Celular e Molecular do D. Roberts, como no Biologia Molecular da Célula. Bons estudos e até a próxima!